Meu filho recebeu um diagnóstico, e agora? É sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa Café com Leite. Portanto, a partir de agora você nos acompanha aqui na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri e também com as redes sociais. E a minha convidada de hoje é a psicopedagoga doutora Sarita Bezerra. Que alegria recebê-la para vir tomar um cafezinho comigo aqui. Uma honra, seja bem-vinda, viu? Obrigada a todos que estão assistindo. Não é bem doutora, mas eu vou aceitar o título, né? Hoje eu estou atuando, né, como psicopedagoga, mas eu venho aqui também na qualidade de mãe atípica para falar um pouco sobre esse tema, que é, assim, de muita importância. Eu fico agradecida pela oportunidade, pelo espaço, por querer também, né, Leite, trazer essa temática onde muitos fogem, né, porque gera muitas emoções, mas nós estamos aqui hoje para falar sobre esse assunto e fica à vontade, se eu puder e souber responder, vai dar tudo certo. Sabe, porque as respostas são aquilo que os pais atípicos querem saber, né? Eu acho que, eu queria lhe dizer que aqui nós já temos aí cerca de 40, 50 programas só sobre o TEA. Dentre outros temas também, mas sobre o TEA, eu acho que nós já conversamos aqui cerca de 40 a 50 programas sobre isso. E eu não me canso, né? Eu não me canso porque eu acho que merece a nossa atenção. E se falarmos sobre esse assunto, se externarmos temas sobre sobre o TEA, ajuda alguém. Se ajuda uma pessoa, duas pessoas, tá bom. Eu não quero o mundo inteiro assistindo Café com Leite. Eu não quero ter milhões de seguidores, não, sabe? Quero falar, né, sobre o tema, né? E assim, as pessoas que nos escutam são pessoas que têm interesse em saber. Aquelas que nos assistem são aquelas que têm interesse em saber sobre o assunto. Então, eu não sou daqueles, eu não sou influencer, então deixa poucas pessoas, não tem problema. O importante é o recado chegar lá. Isso. Né? E falar sobre esse tema, né, que é um tema... meu filho recebeu um diagnóstico. Quando eu li que você me mandou esse tema, que eu fui refletir sobre isso, eu trouxe para mim o diagnóstico, não apenas no quesito TEA, né, no transtorno, mas em qualquer diagnóstico. Isso. Qual o impacto que isso pode acontecer, né? Mas eu usei aqui meu filho. Isso. Eu te pergunto, qual é o impacto de receber um diagnóstico? Vamos lá, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, eu digo assim, quando eu falo a gente, eu estou falando da comunidade Sim. de pais atípicos, né? Às vezes nem sempre é um pai, no sentido de pai e mãe. Às vezes é o responsável, pode ser um avô, uma tia, uma tia, aquela pessoa que é mais próxima Sim. daquela criança. A sensação que a gente tem é que existe um antes e um depois. A nossa vida antes e nossa vida depois de um diagnóstico, porque um dos impactos são as mudanças. Então, existem vários tipos de mudança, né? Desde financeiro mudanças radicais, sim, algumas, né? Mudanças financeiras, às vezes geográficas. Eu conheço pessoas que precisaram se mudar da cidade onde mora para outra para ter acesso. Chega a esse ponto. Eu fui fazer uma formação em Altaneira, que nem é longe daqui, né? 2 horas, 1 hora, 2. Mais ou menos isso. E tem gente que sai de lá, vem morar mais pra cá, Crato, Juazeiro, porque tem mais acesso do que lá. Outras, né, já soube de pais que são de Aurora e vêm pra cá. Então aqui, a nossa região, ela abrange, ela aceita, não, ela recebe, né, muitos pais responsáveis de crianças atípicas de várias localidades aqui do Cariri. Então, assim, muitas vezes a mudança geográfica mesmo, mudança de profissão. Então, eu atuava como professora há mais de 10 anos,
depois que eu recebi o diagnóstico, eu me vi na necessidade de sair do chão da escola. Do seu filho ou da sua filha? Do meu filho. Né? Os dois têm diagnóstico. Os dois têm. É Arthur e a Nicole. É Manuel e Nicole. Manuel e Nicole. Mas pelo menos eu acertei a Nicole. Acertou a Nicole. E a principal mudança é essa, né? Primeiramente, antes mesmo do diagnóstico, a gente já sofre. O medo do diagnóstico. O medo do diagnóstico. Depois que a gente recebe... É o novo, o medo do novo, né? O medo do novo. E quando a gente recebe, a gente passa pelo chamado luto. Porque um luto, as pessoas dizem, nossa, que termo pesado, porque recebeu um diagnóstico. Mais a pessoas que foram a óbito, né? Que foram a óbito, mas a ideia é mais ou menos essa. Como assim? Quando a gente vai ter um filho, quando a gente sonha, a gente imagina até as características físicas que a gente quer que aquele filho tenha, né? É verdade. Eu quero que tenha um olhinho assim, o cabelinho desse jeito, eu quero até a personalidade e tudo. E quando aquele filho não chega com o diagnóstico, é como se o filho que a gente idealizou morresse. É verdade. E a gente passa pelo luto. Eu posso dizer hoje que a angústia de tem ou não tem autismo me fez sofrer muito mais do que o próprio diagnóstico. Porque depois que eu soube do diagnóstico, eu disse, agora eu sei para onde eu vou. Eu sei o que fazer. A partir daqui, eu sei o que fazer, não, eu sei o que é. Até então você sofria? Até então eu sofria, meu esposo também. Assim, né? Sofria mais. Sofria, né? Mais por não saber. Né? Por não saber o que fazer, né? A dúvida. O luto vem também, não só por conta dessa questão da idealização da perda de um filho, mas também a gente se perde nesse processo. A gente, quanto pai, quanto mãe, quanto responsável, se perde no sentido profissional, né? É outra realidade. Você é tirado, eu já ouvi a expressão de aborto social. É como se você saísse ali da sociedade, até os amigos mudam, as conversas mudam. Hoje, eu e meu esposo, a gente tem amigos e participa de uma comunidade que a gente nunca imaginou, né, que é de pais atípicos, e a maioria dos nossos amigos, antes do diagnóstico, não são mais os mesmos, mas não é nem porque houve exclusão, nem intriga, nem nada disso, é porque as conversas são outras, os sonhos, os planejamentos, entendeu? Muda, né? Uma mudança radical. Muda de tudo, desde mentalidade. Alguns pais não mudam a mentalidade. E aí sofre todo mundo. É aí onde eu acho que está o maior sofrimento. Seria não mudar, não aceitar, por exemplo? Não aceitar, primeiramente, né? Não aceitar que traz prejuízos, principalmente para a criança, né? E também ali naquele momento, quando recebe o diagnóstico, não saber para onde vai, não saber o que fazer, não muda a mentalidade de dizer assim, eu preciso aprender, eu preciso estudar, e não sai do lugar. Não sai, fica sempre ali, a criança sofrendo, recebendo muitas vezes reclamações da escola, porque não está desenvolvendo, porque a criança apresenta comportamentos dentro da escola que precisa de um direcionamento. Existem pais que sabem, imaginam, percebem, mas não querem aceitar. Não existem? Com certeza. Eu trabalho com formação pedagógica, né? Eu levo formação para professores sobre educação inclusiva especial e eu escuto muito esses relatos. Muito, assim, de professores que... Sarita, o que eu faço quando a criança, eu vejo que ela claramente tem todos os critérios ali para ter um diagnóstico, um transtorno do neurodesenvolvimento, uma deficiência, mas quando a gente vai conversar com os pais, eles não aceitam. Aí o que eu digo para ele, olhe para essa criança como pessoa. Não olhe para ele como um rótulo. Eu preciso do rótulo, eu preciso do diagnóstico para poder adaptar. É importante o diagnóstico porque me ajuda a entender melhor aquele transtorno, aquela deficiência. Porém, ele não pode ser a base para a gente adaptar, para a gente incluir. Então, você olha para ele como pessoa. Qual é a dificuldade? Vamos trabalhar dentro da dificuldade, considerando que ele tem dificuldade, mas ele também tem potencialidade. Esse pensamento, demorei muito para ter ele. É que realmente não é fácil. Não é. Eu acho que não é fácil, né? E assim, para você absorver aquilo, primeiro, como você disse, desde a gestação, se imagina um filho de uma forma, ele vem de outra e tal.
Eu imagino você aceitar um filho assim, você enxergando, já criando, e de repente, não resta dúvida que também deve ser muito difícil. Tem que haver uma certa compreensão, né, das pessoas. Mas o que eu acho assim, muito interessante também é que as pessoas que não fazem parte do mundo dos atípicos não aceitarem. Eu acho que deve ter muita gente aí. Com certeza. E essa é uma das razões que nós pais temos angústia. Quando a gente vai estudar sobre o diagnóstico, a gente vê que não é sentença, entendeu? Que a gente vê que é possível se desenvolver, nossa angústia, ela continua. Eu ainda me angustio muito, mas sabe o que é? É o medo da sociedade excludente. Não é do meu filho. Quando você falou ainda há pouco que saiu de uma sociedade e partiu para outra sociedade, que não era sua, é natural isso, né? Isso, aquela que você participava te excluiu? Você percebeu isso ou não? Não. Sim, eu percebi, só que eu vejo que mesmo assim não foi por uma questão, pelo menos comigo, tanto afastamento de familiares e tudo, não é por uma questão de não querer se aproximar porque não quer ter perto uma pessoa atípica, mas é pelo medo mesmo, de saber o que dizer, de saber como ajudar, e muitas vezes a pessoa acha mais fácil, mais cômodo se afastar do que dar aquela mão amiga, entendeu? Então, assim, até essa exclusão, esse afastamento faz parte de uma desinformação, porque hoje eu tenho informação e eu olho para os meus filhos e digo, eles são capazes, eu preciso seguir uma rota diferente para eles se desenvolverem, mas eles se desenvolvem. Porém, quando a gente não recebe, não tem essa informação... Não tem problema. Exatamente. Quando a gente não tem essa informação, Leite, a gente se angustia e acha que vai ser uma pessoa totalmente disfuncional, que não vai... A gente sonha, será que vai casar um dia? Né? Mas quando a gente começa a refletir e pensa... como nós somos controladores, né? Até nisso a gente quer controlar. Verdade. E quantas pessoas que são típicas, não tem nenhuma deficiência, nem transtorno, nem síndrome, nem nada, mas não casaram. E não tá tudo bem? Tá tudo bem. E por que meus filhos, eles precisam casar para validar que eles são funcionais? Entende? Né? Eu acho que esse trabalho ele tem que ser feito não apenas com as pessoas atípicas ou com os pais de atípicos, mas com a sociedade de um modo geral, né? É por isso uma preocupação. Eu trouxe, inclusive na própria Expocrate, que a gente grava lá todos os dias, eu chamei a Manu. Manu, e ela foi lá e nós falamos exatamente por a questão daquela movimentação, daquele barulho, daquelas coisas. Nós conversamos sobre esse assunto. E eu sempre faço isso aqui no programa, porque cada um se posiciona, fala, opina, sugere. Isso chega em alguém. Isso. Agora, é você falando aí, eu aqui me imaginando. Quantas pessoas, quantos pais atípicos tem por aí guardado com o coração muitas vezes magoado. Isso. Né? E não tem uma palavra. Não se curou disso. Não se curou. A Manu, por exemplo, ela é um profissional também. Ela também é mãe atípica, né? Eu não a conheço muito, mas eu vejo no trabalho dela que ela pegou aquele diagnóstico... Ela só tem um defeito, ela não dó, viu? É porque eu participo de uns grupos aí que ela tem, mas ela posta 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, pergunta que hora que tu dorme, pelo amor de Deus. Posta tudo. Quem tem essa característica de ajudar as pessoas, né? E é só com objetivo. Ela não faz pergunta, ela só responde. Sim. Sabe? E posta tudo. E ajudar. Eu imagino assim, ela acha que isso aqui é interessante, ela posta lá. Isso. Eu fico olhando aí. E é muito bom que você veja isso, porque de fato, assim, isso aí que ela está fazendo é uma validação da mudança de mentalidade. Sim. Eu não sei se ela passou pelo processo de precisar mudar a mentalidade, né? Deve ter passado, né? Eu acho que todos, sim. Né? Mas quando você passa dessa mudança de mentalidade, né? Sai do luto para lutar, né? Por falar muito isso, sai do luto para ir para a luta, você vê esse contexto que Deus nos deu como um ministério, como uma missão. E aceite e serás bem-vindo. E ainda ajude outras pessoas, porque olha, se eu não tivesse tido pessoas que me orientassem, que tivessem me ajudado, Leite,
eu não sei se eu teria aguentado, se eu teria suportado o diagnóstico. Então, Deus preparou pessoas para me orientar. E hoje, Ele me prepara para eu ajudar outras famílias também. Então, assim, que eu sei que está ajudando, quando a gente leva uma informação, você aqui com essa informação que você está levando. Agora, existe uma grande diferença entre você que não é pai atípico falar sobre o tema para outro pai atípico e um pai atípico falar sobre esse tema, entendeu? Porque ele está vivendo e a gente escuta mais quem vivencia aquela realidade. É mais fácil você, se ele vive a minha realidade também e conseguiu, e eu vejo que é possível, então eu vou para a luta. Agora, se vem uma pessoa e fala sobre um tema que não vivencia, dificilmente a pessoa vai conseguir realmente considerar, entendeu? Realmente ver que é possível. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não sou pai atípico, mas eu sou um defensor. Isso. Defensor da causa. Eu acho que eu vejo que você merece a nossa atenção e eu quero... Se depender de mim e você que nos assiste nesse momento, com certeza vai mudar. É só assistir o Café com Leite, porque aqui só trago profissionais que sabem o que é que estão falando, né? Como a doutora Sarita, que não quer ser doutora, mas é doutora e professora. Doutora Sarita Bezerra aqui no programa Café com Leite, com o tema Meu filho recebeu um diagnóstico. E agora? Sarita, carinhosamente, né? Com todo respeito. Vamos beber água, São Geraldo? Vamos sim. Por favor. É boa. E o cafezinho? Vamos beber café Por também. Por favor. E que café é esse? Esse aqui com leite. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Tema de extrema relevância, sendo você ou não atípico, né? Isso. Conhecer um pouco, afinal de contas, nós estamos falando em diagnóstico. E no próximo bloco tem mais, fica aí. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri. Gostaria que você, que nos acompanha nesse momento, pegasse aí um papel, uma caneta e aquele imãzinho de geladeira. Todo mundo tem um imã de geladeira, né? Então, você no próximo bloco, você vai fazer uma anotação para mim, tá bom? Papel, caneta, deixa aí ao lado. Enquanto eu converso aqui com a professora doutora Sarita Bezerra aqui no nosso programa, você fica aí ansioso para saber o que é que você vai anotar. Até eu tô aqui querendo saber. Pois é, mas eu só vou dizer isso no próximo bloco. O papelzinho está anotado, deixa ali as pessoas ficam na expectativa, né? Sarita, vamos ver aqui o seguinte, quando nós falamos em diagnóstico, enveredamos aí no bloco anterior sobre a questão do TEA, né? Que é o transtorno de espectro autista. Mas eu te pergunto, necessariamente seria voltado só para esse, que gera esse impacto, esse luto, essa comoção interna das pessoas? Pronto. Nós falamos em TEA porque, como eu falei, que eu venho aqui na qualidade de mãe atípica, né? Eu tenho filho com TEA, né? Hoje tem 6 anos. Mas também tem uma filha com TDAH, que tem 11 anos. Então a Nicole. Também tem, né? Um diagnóstico. Então eu costumo dizer ao meu esposo que a gente recebeu como completo, né? É o George? É o meu esposo. E eu falo muito para ele. Então, assim, quando a gente fala de diagnóstico, de atipicidades, não é, de fato, só o autismo, TDAH. É importante você perguntar isso porque nós falamos muito sobre autismo, né? E falamos muito sobre a criança autista. Sim. Porém, um dia, essa criança vai crescer. Sem dúvida. E nós também, e muitos hoje... já estão crescendo, sim, viu? Tem muito adulto, né? Tem, com diagnóstico. Sim. Nós temos crianças que hoje já estão chegando na adolescência. E cada uma dessas etapas são etapas desafiadoras para os pais. Então, quando a gente fala de atipicidade, a gente fala de ser atípico, é aquele grupo de pessoas que não segue o padrão esperado pela sociedade. De normalidade, que não é essa palavra correta de se dizer, mas que se usa, né? Normalidade neurológica e física também.
Então, uma pessoa atípica é uma pessoa que tem uma deficiência, um transtorno do neurodesenvolvimento, uma síndrome. Tudo isso engloba a tipicidade. Legal, tudo certo. Isso. Porque, dado assim aos comentários, às conversas e os diálogos, a gente se reporta mais à atipicidade, mais para as pessoas, né? Com autismo, com né? autismo, né? Isso, mas não é. Pessoas com transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, TDAH, TOD, TEA, que são os principais. Todos precisam da mesma atenção e carinho e respeito, né? E de deficiência. Tem pessoas que nascem com um transtorno, uma deficiência, e tem pessoas que adquirem e também se tornam atípicas, como uma pessoa que perdeu um membro num acidente, é uma pessoa com deficiência. É uma pessoa atípica. Então, precisou de suporte para viver em sociedade, tem algumas limitações nesse sentido físico, neurológico, se torna essa pessoa atípica. Mas é muito importante as pessoas entenderem que as pessoas atípicas, embora elas tenham diagnóstico, tenham dificuldades, são pessoas com muitas potencialidades também. Então, assim como nós temos dificuldades, essas pessoas também têm. Assim como nós temos potencialidades, pessoas atípicas também têm. Eu vou fazer aqui um comparativo, que eu não sei nem se cabe, mas eu assumo a responsabilidade do que eu vou dizer. Sabe, distante, lógico, de pessoas com deficiência, lá na empresa, quando alguém não se adapta a um determinado departamento, o que era que a equipe fazia? Eles mesmos dispensavam aquela pessoa. Eu digo, não... Pare e pense. Por quê? Se essa pessoa sabe fazer... Veja o que ele sabe fazer. Traz para cá, bota naquele setor, bota para fazer isso aqui. Olha, tu não se encaixou aqui. Tu tens a oportunidade de fazer isso aqui. Dá certo? Tenta. Se a pessoa não quer, tudo bem. Mas se a pessoa quer dar uma oportunidade, eu acho que é válido. Mais ou menos isso, né? Isso. Quer dizer, as pessoas atípicas têm o seu valor, a sua potencialidade. Vamos só descobrir. Isso. E é importante você falar isso, porque... essa questão de diagnóstico de rótulo é tão forte que, por exemplo, às vezes, quando uma mãe ou um pai chega à escola para matricular o filho, que eles dizem ou assinam lá mostrando que o filho tem alguma atipicidade, imediatamente muitos, né, não vou dizer que são todos, já dizem que não tem vaga para aquele aprendente naquela instituição. Então, o rótulo é tão forte nesse sentido que não se busca conhecer nem o aluno antes. Então, independente dele ter realmente dificuldade ou não, ele é uma pessoa que precisa ser conhecida antes de ser julgada. Então, nós temos aprendentes com diagnóstico que são mais funcionais, mais desenvolvidos, né? Mais espertos, pegam um conteúdo mais rápido do que muitas pessoas tidas típicas. Né? Sim. Então, assim, por quê? Primeiro, não podemos negar a vaga porque é lei. Sim. Mas vamos supor que pudesse. Porque antes de negar, não busca conhecer esse aprendente? Né? Será que ele não é um aprendente acima da média? Pode acontecer. Se ele não está acima da média dos que estão ali, entendeu? Né? Então, sabendo que a gente não pode negar por várias razões, mas não pode negar porque é lei e não pode negar porque não podemos ter um conceito prévio do preconceito, né, de quem é alguém por conta de um diagnóstico. O que eu acho interessante é que precisa ter uma lei para aceitar, sabe? O quê? Eu digo no caso, por exemplo, você falou o exemplo da criança na escola, você disse lei, né? Precisa ter uma lei. Por que tem que ter uma lei? Entendi agora. Entendeu? Por que tem uma lei para dizer que eu não posso ir na contramão de uma determinada rua? Por que tem uma lei que eu não posso passar um sinal vermelho? Porque as pessoas, por não conhecer, no caso do diagnóstico, fazem julgamentos prévios e querem negar a oportunidade dessa pessoa se desenvolver também. Dúvida. Mas eu digo assim, é uma conscientização. Sim, a gente sabe, por que isso? Né, Entendi. Não usam da sua própria consciência e procura saber por que aquela pessoa tá naquela situação, ou dependente, ou enfim, tá com aquele pequeno tá com aquela observação. Sim. Porque quem é aquela pessoa, né? Vamos conhecer a pessoa
né? Muitas vezes, a gente, quanto pai atípico e mãe... Nem julga, já condena. A gente, quando recebe um diagnóstico, o que vem na nossa cabeça, primeiramente, é isso mesmo, é o rótulo. O rótulo vem primeiro do que a pessoa. Então, quando eu vou dar formação para professores, para pais, eu sempre falo muito assim, Leite. O diagnóstico é importante para nos direcionar em relação a tratamento, a terapias e tudo mais. Só que mais importante é a pessoa. É muito importante que os pais, já que a gente está aqui direcionando para pais assim, e agora, o que é que eu faço depois que o meu filho recebeu um diagnóstico? É muito importante, Leite, que a gente comece a estudar. A principal porta para a nossa mudança de mentalidade é o estudo. Porque quando a gente... Procurar conhecer, isso, né? Começa querendo conhecer a tipicidade do seu filho. Olha, de todas as pessoas que já vieram aqui acerca desse assunto, inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou agora convidar um pai atípico. Eu só convido mãe. Sim, convide. Tá aí, eu gostei dessa ideia. Produção, anota aí, eu quero um pai atípico aqui agora. Eu não quero mais mãe, não. Pois você falou mãe, uma coisa... Eu quero mãe também, mas depois, agora não. O senhor fala... Posso chamar assim? Senhor, você, tu, você falou uma coisa muito importante. Temos pais atípicos atuantes também, sim, entendeu? Eu já observei isso. A gente sabe que é uma realidade, quando a gente vai colocar na balança, de que tem mais mãe solo do que pai solo, mas também tem. Tem pai solo. Meu esposo é muito presente. Eu conheço outros esposos de amigas minhas que são mães atípicas que também são presentes. E, assim, é muito importante até a gente validar a presença para que outros pais se sintam provocados Sim. a também ser esse pai presente, esse pai atípico, entende? Então, assim, o senhor está tendo uma excelente ideia. Faça isso. Pode agendar a produção, agora nós vamos trazer um pai atípico aqui. Pois vai ser importante, faça. É até diferente, eu só converso com mães, inclusive todas elas que vieram aqui, eu ia até falar isso, elas sempre dizem isso que você acabou de falar. Quando você começa a compreender, a estudar, a entender as razões do seu filho estar com aquela atipicidade, sua vida muda. Isso. Literalmente, né? Porque você passa a entender e agora você não tem mais medo do diagnóstico em si, porque você está compreendendo, você está conseguindo saber como agir em determinadas situações. E hoje o meu medo, que eu acredito que é o medo de muitas famílias e de muitos pais atípicos, quem vai ficar com meu filho quando eu não estiver mais aqui? Isso principalmente a mãe, viu? Principalmente a mãe, essa é o primeiro pensamento. Quando eu não estiver aqui, quem vai cuidar do meu filho? Uma vez eu fiz uma postagem, foi num momento de muita angústia, né? Que a gente fica. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: eu posso morrer em paz? Eu posso me dizer assim, pronto, eu vou morrer, vou ficar em paz, porque eu sei que os meus filhos vão estar bem. E nessa hora, quando a gente pensa em rede de apoio, que é uma coisa assim muito importante de se comentar hoje, a carência de uma rede de apoio, a gente olha e diz, não sei quem vai ficar com meu filho se eu não estiver mais aqui. Né? Se eu e meu esposo não estivermos mais aqui. Se eu não estiver, eu sei que meu esposo vai estar. Se for o contrário, ele sabe que eu vou estar, entendeu? Mas o que me acalma, né, o que realmente me faz conseguir descansar, é quando eu lembro de que eu também fui uma filha sem a presença do pai. Minha mãe morreu faz 8 anos. E hoje eu posso dizer que eu sou órfã de pai e mãe, mas estou aqui. E aí você pode perguntar, sim, Sarita, mas você não tem uma atipicidade. O seu filho tem uma atipicidade. Todos esses questionamentos vêm e voltam em forma de respostas. E aí eu apelei para Deus. O que a palavra de Deus diz? Que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu nunca vou te abandonar. E é isso que eu me lembro. Se eu ou meu esposo não estivermos mais aqui, ou estando aqui, não sou eu que guardo meu filho. Não é meu esposo que guarda. Não vai ser outra pessoa que vai guardar de fato mesmo. No final das contas, e no começo delas também, sempre foi sobre Deus e sempre é Deus. Então, quando eu paro a pensar nisso, que não há nada que eu possa fazer para mudar essa realidade, aí eu descanso.
o que nos angustia muito é essa questão do controle. A gente quer controlar até o futuro. Até porque o filho tem 20, 30 anos, meu filhinho. Vai ser sempre o meu bebê, meu, né? Exatamente. Vai ser sempre meu bebê, meu filhinho. Menino com barba, já pai de família e meu bebê, meu neném. Exatamente. Ou seja, aquele poder de... Eu vou dizer assim pro pessoal, aproveita esse papel aí que o Leite falou. Você pode usar no verso, para não usar o que ele vai falar. E a primeira dica que eu vou dar: meu filho recebeu um diagnóstico. E agora, primeira, estude. Primeira coisa, vai estudar. Seu filho tem TEA, seu filho tem trissomia 21, seu filho tem deficiência intelectual. Tem deficiência intelectual, não aprende. Não. Tá errado esse pensamento. Já vi estudos, a ciência comprova, a realidade comprova. Nós temos pessoas que têm filhos com deficiência intelectual que aprendem sim, né? E aprendem de uma forma diferente e aprendem. Conheço pessoas com deficiência intelectual alfabetizadas. Então, assim, eu trago isso, né, como, eita, olha, tem deficiência intelectual, é alfabetizado, né? Para dizer que a pessoa que acha que porque tem uma deficiência intelectual, porque quando mexe no neurológico, as pessoas pensam que pronto, acabou. Não tem futuro para aquele indivíduo. E não é isso. Então, a primeira coisa que eu digo é estude e estude a tipicidade. As segundas nós vamos falando. Muito bem, mas eu ainda vou ajudar aqui as palavras. Eu não sei se cabe, mas ela me corrigirá no próximo bloco. Mas eu diria para você, aceite antes de você estudar. Olhe para você mesmo, olhe para dentro de si e veja seus filhos, aquelas pessoas que estão no seu ciclo, seus irmãos. A gente imagina filhos, mas seus irmãos, seus parentes, alguém próximo de você. Então passe a aceitar as pessoas como elas são, como primeiro momento. Aí depois você vai estudar. Se eu estiver errado, a doutora Sarita me corrige no próximo bloco. E o papelzinho tá aí, anotado? Só no próximo bloco, viu? Doutora, água São Geraldo, né? Por favor. E mais um cafezinho com leite, por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Meu filho recebeu um diagnóstico. E agora? É só ficar ligado. No próximo bloco nós temos muito mais. E não esqueça, papel e caneta e o ímã de geladeira aí ao lado, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui com a doutora Sarita Bezerra. Mas antes, lembre-se aí o papelzinho, né? Caneta. Dia 20 de setembro, anote aí, 20 de setembro, das 7 da manhã às 14 horas, sábado. Anotou? Tá pertinho, é daqui a pouquinho, tá? Campanha de doação de sangue, olha só que maravilha. Vem pra cá, ó, senhor. É um ato de amor, um ato de carinho, um ato de respeito com as pessoas. Vem fazer a sua doação, eu aceito o seu sangue. O sangue do seu irmão, do seu tio, do seu avô, do seu amigo, do seu namorado, do seu vizinho. Vem pra cá, vai ser uma festa maravilhosa. Rua Delmiro Gouveia 163 é o endereço correto da sua doação de sangue no dia 20 de setembro, tá? Toda a equipe de profissionais do Hemos vai estar presente aqui nos estúdios do Café com Leite. Eles que vão fazer tudo isso. Nós vamos estar aqui apenas para te receber de braços abertos, tá certo? Venha pra cá. Nós queremos 120 bolsas. Olha o nosso compromisso. Você precisa nos ajudar. E nós precisamos, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu não quero o seu sangue, viu? Não quero. Se Deus quiser e Nossa Senhora me permitir, eu não quero o seu sangue. E não queira o seu não, doe para alguém que você não sabe a quem. É um ato de respeito com os nossos seres, nossos amigos, nossos irmãos, tá? Vem para cá. E lembre-se, dia 20 de setembro, sábado, das 7 às 14 horas, nós estaremos esperando por você nessa festa maravilhosa, tá bom? 20 de setembro. Doutora Sarita é doadora? Não sou. Não é. Me senti instigada. Pois agora, mas vem pra cá, dia 20. É um sábado, é tão bom, é uma animação, o pessoal vem, sabe? E parabéns. É uma festa. Nós queremos 120 bolsas, viu? O ano passado nós queríamos 100, conseguimos 91. Olha aí. E agora nós queremos 120.
E vamos conseguir a 120. Vamos, se Deus quiser. 120 e eu não quero esse sangue, viu? Não quero. E não venha pra cá querendo também, não. Fico mais satisfeita, mais tranquila agora, sabendo disso. Viu? Venha e traga alguém, convide alguém para doar. É um ato de amor, né? Um ato de respeito. Eu acho que a gente faz esse trabalho todo ano. E é toda a equipe da Lei de Contabilidade, da Fundação, da TV Verde Vale, da TV Café com Leite. Todo mundo se une nesse momento. A gente faz uma festa. Parabéns, viu, por abrir o espaço para isso. É muito importante, sim. E vou divulgar. Que bom, obrigado. Dia 20 de setembro. Sim. Bom, você falou lá no primeiro bloco, na questão de algumas pessoas que têm que mudar até de forma geográfica, de cidade, vir aqui para Juazeiro, por exemplo. Essa mudança até que é uma mudança, de certa forma, radical, né? Isso. É uma mudança de vida completamente. É. Mas até que ponto isso? É em busca de quê? De uma qualidade de vida para a criança ou para a pessoa atípica? Ou é na busca de condições de tratamento, de terapias, não sei? Qual a razão? Às vezes é realmente também por conta de rede de apoio, às vezes a pessoa onde ela mora não tem rede de apoio e na cidade natal muitas vezes tem. Aqui, essa realidade que eu escuto é de pessoas que saem das suas localidades próximas para vir para cá, para o Cariri, para o Juazeiro, na verdade, Crato, receber tratamento mesmo, terapias. Então, nós temos mundialmente uma escassez, né, de profissionais, isso já é uma realidade. Mas muitos vêm em busca dessas terapias que não são ofertadas em cidades... pequeno centro é mais difícil, né? Cidades menores não tem tanta essa oportunidade. E... Você falou da primeira dica que você me corrigiu e disse que nesse bloco, eu vejo se você estava errado, eu vou dizer que você está certíssimo. Mas eu não quis lhe corrigir não, pelo amor de Deus, me perdoe. Você me corrigiu e corrigiu bem, foi ótimo. Porque, de fato... É porque quando você falou, eu me reportei, sim, sabe? A aceitação, tá certo. Né? A gente tem que escolher amar antes mesmo de entender. Sim. Então, foi muito importante isso aí. A gente tem que escolher amar muito antes de entender. Ótimo, primeiro ponto. Escolha amar antes de entender. Segundo, busque entender. E o terceiro, que liga muito a essa questão de estratégias, ou de mudança geográfica, entra nessa terceira que eu vou falar agora. Os pais vêm de outra cidade em busca de terapia, mas o que a gente tem visto é que mesmo assim, nós temos essa escassez. E o que fazer? Se o meu filho recebeu um diagnóstico, há uma escassez, na rede pública muitas vezes uma lista de espera de anos, mas não é só a rede pública, a rede privada também, nos planos de saúde, particular, está tudo superlotado, Leite. Então, a gente não pode nem reclamar, porque realmente é tudo sufocado. Está tudo, então a gente não pode nem dizer, nós não temos nem tantos profissionais. Tem profissionais que estão se formando agora. Mas um diagnóstico, ele não espera. E como é que fica? Existe algo chamado de janela da oportunidade neurológica, que a neurociência vai dizer que até mais ou menos 6, 7 anos, nosso cérebro ele é mais plástico, tem mais neuroplasticidade. E os estímulos, né, ele é uma ótima oportunidade, um ótimo momento para receber estímulos. Por isso que se fala tanto em tratamento precoce. Não estou querendo dizer, nem a ciência diz, que quem está adulto, na terceira idade, não aprende. Não é isso. Que nós temos casos de pessoas com Alzheimer e que com estimulação cognitiva consegue relembrar, aprender coisa nova, só que a gente tem que entender também que não é com a mesma rapidez, com a mesma facilidade de quando a gente está nessa janela de oportunidade neurológica. Então, nós temos esse momento, como pai, mãe atípico, que nós não podemos perder. Porém, em contrapartida, nós não temos profissionais, muitos profissionais para isso, os que estão se formando ainda para ganhar tantas habilidades, vão passar tantos anos vivenciando. E o que é que a gente pode fazer? Ainda hoje eu falo, Leite, de instrumentalizar os pais. De os pais estudarem, buscarem estratégias para ajudar seus filhos em casa. Porque o que ele faz de terapia, 30 minutos, 40, dificilmente 50 minutos de terapia, uma vez por semana, 2, nós que somos pais podemos fazer todo dia com os nossos filhos. Então, eu gostaria de trazer umas dicas
que deu certo para o meu filho, está dando certo, porém é uma tipicidade diferente, talvez, da que você vivencie, mas se você for estudar sobre essa tipicidade e começar a seguir pessoas no Instagram que vivam essa realidade, profissionais, você com certeza vai ter dicas que você pode ajudar seu filho. Então, meu filho, ele é autista não verbal, nível 2. E ele, como muitos autistas, tem a dificuldade de olhar nos meus olhos. Então, a questão do olhar é muito importante para a aprendizagem. Não estou dizendo que só aprende quem olha, porque nós temos pessoas com deficiência visual que também aprendem. O que eu estou querendo dizer aqui no caso dele, que é uma criança que não tem deficiência visual, eu tenho que chamar o olhar dele para que ele possa entender para aprender. E uma dica que eu descobri foi, por exemplo, bolha de sabão. Ele gosta muito. E também eu estou trabalhando aqui uma questão sensorial, né? Então eu digo, Emanuel, bolhas. Aí ele já olha para mim. E eu digo, vamos, Emanuel. Aí ele começou a repetir, bolhas, porque ele quer que eu faça as bolhas. Então, eu vi a Fono trabalhando isso com ele na sala. Eu disse, eu posso fazer isso em casa também e reforçar. Então, a gente começou a fazer isso. Aquela história, a professora, a gente passa a responsabilidade da educação de um filho para a professora. E não faz o nosso dever de casa, né? Não. Por isso que estão sobrecarregados. Exatamente. Por isso que estão sobrecarregados. E eu não duvido que logo nós vamos ter um apagão de docentes. Porque os profissionais estão sobrecarregados. E a gente que é pai e mãe, temos que assumir esse protagonismo que a gente tem. Ninguém vai substituir o nosso trabalho. E ele é seu, exclusivo. Sim. E a professora tem ali o profissional tem uma equipe, tem uma quantidade de pessoas com pequenos detalhes diferentes um do outro. Isso. Né? E por mais que seu filho tenha mediador na sala, tenha tudo isso, em casa você reforçando, entendeu? Só vai ter lucro. Só lucro. E desenvolvimento. Outra coisa, você falou escola, que dificulta muito o desenvolvimento da criança, é a falta dessa questão de adaptações, mediações na escola. Então, eu sofri muito em escolas, esperando que a escola fizesse o trabalho delas. E quando eu fui parar para entender, eu estava deixando o meu dever de casa sem ser feito. Então, eu comecei a não esperar mais que a escola fizesse a parte delas. Eu comecei a fazer a minha e incentivar os professores também a fazer a deles de uma forma amigável, sem ser com o cartaz aqui de mãe chata, mãe briguenta. Eu comecei a ser a mãe amiga, a mãe colaboradora. E aí, o que é que eu fiz para ajudar? Deu mais efeito, né? Deu mais certo. E eu estou muito em paz. Entende? Eu estou em paz, hoje eu consigo realmente ver parceria. Mais tranquila, você sabe onde é que seu filho está, né? Sei onde ele está, sei que existe uma parceria entre mim e a professora. E quando a gente vai de uma forma ríspida, como a palavra de Deus diz, né? Que a resposta branda desvia o furor. E você chega de uma forma diferente para tratar, você abre portas para o diálogo com aquela. Então, não precisa pai atípico, mãe atípica ser inimigo de professor, de escola. Tem que somar. Tem que somar. Então, eu fui... Assim que começou as aulas, eu digo, eu vou fazer um portfólio sobre o meu filho. Todas as informações que a escola precisa saber, que eu sei sobre o meu filho, eu vou passar. E aí eu coloquei aqui, quem é que faz parte da família dele? Quais são as dificuldades dele? Quais são as potencialidades? O que é que chama a atenção dele? O que é que desregula ele? Você fez uma anamnese? Fiz. Né? E quando desregula, o que é que o professor, alguém pode fazer para ajudá-lo? Tudo isso. Mas foi tão bom que, por exemplo... Tem um livro de consulta do professor. Isso, deixa eu ver do aqui. Professor, de toda Ajuda, a equipe. Toda a equipe. Demais. Então, assim, quando eu cheguei à escola na reunião, eu disse, eu sou a mãe do Emanuel. Aí a professora disse, sei quem é. Eu recebi o portfólio. Já tinha lido. Até disse, pois vamos lá, vou fazer umas perguntinhas. Levei na brincadeira, mas também para entender se de fato ela tinha lido, né? Qual é o hiperfoco dele? Aí o hiperfoco dele é coração. De formar um formato de coração, bolha, água, música, tudo que envolve música chama a atenção dele. Eu digo o que é que desregula ele. Sabe o que é uma coisa que desregula muito ele e Leite? Um som de um galo cantando.
Ele fica muito desregulado. E aí se isso acontecer, porque eles fizeram uma hortazinha lá, né? Uma fazendinha e tem um galo lá agora. Se isso acontecer, pega ele no braço um pouquinho, dá um coração, fica um pouquinho que ele vai se sentir seguro e ele se acalma. Tá tudo aqui. E aí isso foi facilitando para a escola também. O que a gente tem que deixar claro para o professor é o seguinte: professor, assim como você, eu também estou aprendendo sobre o meu filho todo dia. Todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, principalmente porque ele é não verbal. E tudo eu tenho que tentar, eu e meu esposo, adivinhar o que é que ele está sentindo, né? Então, assim, tem sido muito bom. Outra dica que eu trago para uma criança que não é verbal e que você quer ajudar a desenvolver a fala, sempre procurar trazer essa questão do olhar, né? É cartão, coisas visuais. Então eu olho para ele, eu digo: Emanuel, ó, letra A. E foi assim que ele hoje sabe todas as letras do alfabeto. Através desse ensino multissensorial, com imagem, olhando para mim, eu boto um pinguinho aqui de tinta guache vermelha, chama a atenção. Então, eu não sabia de nada disso. Há 4 anos atrás, eu não sabia o que era autismo. Há 4 anos? Há 4 anos. Hoje meu filho tem 6. Eu vim estudar quando ele tinha 1 ano e 8 meses, 2, que recebeu o diagnóstico. E hoje eu posso dizer que eu sei muita coisa. E ainda posso dizer que eu não sei quase nada. Eu não sei nada quando a gente vai ver o mundo, entende? É verdade. E a outra dica que eu dou é tirar das telas. Que também é um prejuízo muito grande, né? Que traz muitas dificuldades a questão das telas. E esse meu livrinho vai falar exatamente sobre isso, Leite. É só o presente, que vai ser lançado aí. Vai ser lançado, já recebi. Eu não disse a você que quando a gente recebe um diagnóstico tem um antes e um depois da nossa vida? Sim. Eu sempre gostei de escrever. Mas esse é o meu primeiro livro publicado. Ele ficou aí durante todo o programa, mas nós vamos ter que fazer um outro programa sobre ele. Só para falar sobre ele. Nós vamos ter que... Até porque você está nessa fase ainda de lançamento, né? Pronto. Eu só quero dizer uma coisa. Diga. Que esse livro é totalmente acessível. E eu só consegui pensar nisso e incluir todas as pessoas depois que eu tive um filho atípico. Que bom. E os nossos filhos atípicos, eles vêm para isso. Eu quero que você... Quero finalizar assim, pensar nisso. Né? Mudar sua mentalidade. E olhar para as pessoas que às vezes você nem olhava antes. Muito bem. Ela é mãe atípica, ela é psicopedagoga, ela... é brilhante o tema e falou sobre meu filho recebeu um diagnóstico e agora, tema de extrema relevância, não necessariamente para pessoas com TEA ou outro diagnóstico, mas sim para você que é mãe, para você que é pai, para você que tem relações. Eu acho que o tema nos proporciona isso, independente das pessoas terem ou não algo. Que tenha sentimento já é suficiente. Isso. Professora Sarita, a conversa está maravilhosa, seu livro, presente, Sarita Bezerra, mas eu preciso fazer um intervalozinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. A gente volta logo, tá bom? Tá bom. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, eu volto em instantes. Que era rapidinho, eu já me delicei de uma água aqui, de um cafezinho na companhia da professora Sarita, mas agora eu quero lhe abraçar e dizer muito obrigado pelo carinho aí da sua presença, das suas informações. Deus lhe abençoe, lhe proteja sempre, a você e seus filhos e também todos os pais e mães atípicos aí. Tá? Amém, eu que muito agradeço. Obrigado. Você foi muito bem-vindo e será sempre, tá? Obrigada, Leite. Eu que agradeço a todos que ficaram assistindo. Eu peço muito que vocês compartilhem o link, né, desse, que também vai ficar acessível no YouTube, não vai? Sim. E vocês compartilhem para ajudar outras famílias, porque quando a gente tem informação, há menos preconceito. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Portanto, lembre-se que você vai assistir esta e todas as nossas edições lá no site. Nós temos muitos programas lá sobre TEA e outros diagnósticos e outros
outros transtornos, outras atipicidades, tá? Lá no site tvcafécomleite.com.br. Queria dizer para você também que vem aí mais uma temporada do nosso programa. Como é o nome da temporada, produção? Temporada da superação. É porque eu não podia dizer, eu tenho que perguntar na produção. Temporada da superação. Para você que passou por algum momento difícil na sua vida, entre em contato com a nossa produção. Nós estamos colecionando, relacionando o nome dessas pessoas. Nós vamos convidar aqui para o nosso programa. Venha contar a sua superação, venha dar exemplo, venha mostrar que você pode e que as pessoas também podem. Só depende do seu exemplo. Então, vem dar o seu exemplo aqui, que você será muito bem-vindo, tá? Aproveitar e mandar um abraço aqui para Emanuel e Nicole. Olha, os filhinhos, olha, aqui foi a produção que anotou, viu? E Jorge, por que não colaram o George, né? Faltou o George, o pai atípico. Emanuel e Nicole. Porque tem aqui, ó, George, eu me antecipei. O George, seu esposo, tá vendo? Já estava ocupando a produção. Já estava ocupando, olha só. João Maurício no Crato, Paulo Vieira no Pimenta, lá no Crato também, Luciana Alves na Cirolândia, em Barbalha, Cláudia Costa no Frei Damião, aqui em Juazeiro do Norte, Lucas Limas no bairro Salesianos, em Juazeiro do Norte, e em especial você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Lembre-se, de segunda a sexta-feira, o programa Café com Leite é regional na TV Verde Vale, TV Café com Leite, na TV Cariri e nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Agora, aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho e uma boa informação na rede e meio de comunicação a nível nacional. Você assiste o programa Café com Leite na minha companhia. Vou ficando por aqui. Beijo a todos.